Temos visto a palavra do Senhor e a palavra de Deus para nós sobre atravessar o Rio Jordão, viver um novo tempo e possuir a terra da promessa, governar, estabelecer o reino de Deus. Nós vimos todo o processo de sair do deserto, toda a preparação, atravessar, entrar, e nós vimos a primeira grande vitória do povo, a grande primeira conquista do povo. Era uma conquista impossível, e só pelo agir de Deus eles conseguiriam conquistar a primeira cidade, Jericó, que é a cidade primícia, a primícia de Deus. E Deus deu uma estratégia muito diferente. E eles obedeceram em tudo. E diz a palavra que os muros caíram, eles entraram, conquistaram Jericó. Raabe, com toda a sua casa, foi salva. Por quê? Primeiro porque recebeu os mensageiros, guardou os espias, creu em tudo que Deus estava fazendo e ia fazer, e obedeceu cada detalhe da instrução dos mensageiros. Por isso, Raabe e toda a sua casa foram salvos. Toda Jericó, todos os muros e as casas que estavam sobre os muros caíram, a cidade foi conquistada, tiraram-se todas as riquezas, entregaram ao Senhor, e a única casa que ficou de pé foi a casa de Raabe. Josué dá ordem para que busquem Raabe a sua casa, e ela é salva, ela é livre, e ela vai começar a habitar no meio do povo de Deus. Mas aquilo que começou tudo bem, aquilo que começou com sinais, milagres, prodígios, aquilo que começou com uma grande intervenção de Deus, aquilo que começou muito bem, eles saindo do deserto e entrando em Jericó, vai acabar muito mal. E por algo muito simples, porque um chefe de família, um homem, um cabeça, um líder, um príncipe, ao invés de obedecer a Deus e entregar a primícia, ele guardou alguns bens, uma capa, ele guardou também prata e ouro, e Deus tinha falado que era para eles não ficarem com nada. Não tem como. Dízimo é anatema. Ele sempre é entregue. Ele nunca fica na nossa mão. Ou ele é entregue a Deus, ou ele é entregue a deuses. Ou ele é entregue ao Deus que cura, ou ele é entregue ao espírito de enfermidade. Ou ele é entregue ao Deus dono do ouro e da prata, ou ele é entregue à miséria. Ou ele é entregue para o Deus vivo, ou para o Deus da morte. E como Acã saiu da forma errada de Jericó, sem obedecer a palavra de Deus, e era apenas uma capa, era apenas um punhado de prata e de ouro. Muitas pessoas dizem, mas para que primícia, dízimo? Para quê? Só para obedecer. Para que serve? Só para obedecer. Realmente Deus não precisa de capa, Deus não precisa de prata e nem de ouro. Ele é dono de todas as coisas. Esse princípio é só para obedecer. É como em Gênesis, no jardim. Por que não pode comer dessa árvore? É só para obedecer. É só para mostrar quem é Deus, quem é Senhor dos senhores, quem governa e quem está debaixo do seu governo. Quem é humilde e manso para se submeter e obedecer. Não comer da árvore da ciência do bem e do mal não tem a ver com alimentação, só tem a ver com obedecer. Primícia, dízimos e ofertas não tem a ver com dinheiro, só tem a ver com obedecer. Só isso. E ele não obedeceu, e por não obedecer, nós lemos o texto e nós vemos que houve uma grande desgraça. Porque eles saem de Jericó, e eles acham que cumpriram a vontade de Deus que obedeceram. Muitas vezes a gente acha que está obedecendo a Deus, mas às vezes um filho não está. Às vezes uma mulher não está. Às vezes um homem não está. E a gente sai de uma batalha, de um culto de guerra, e a gente sai com a vitória e grande alegria, mas mal sabe a gente que Deus não está mais com o povo. Deus não estava mais com Josué e nem com o povo, por mais que o sentimento, a emoção, a alegria estava lá em cima, e eles viram sinais, prodígios e maravilhas, eles viram uma cidade cair e ser queimada, eles viram os despojos sendo entregues a Deus, eles viram uma família inteira sendo salva, e o sentimento de graça, de glória, de vitória, mas mal sabia eles que Deus já não estava mais com eles. Por uma coisa tão simples. Você sabe que o primeiro a tirar do seu peitoral de sacerdote, de sumo sacerdote, das 12 pedras, tirou 3 pedras, simplicidade, humildade e mansidão, e colocou 3 pedras de ouro, foi Satanás. E hoje o homem, ele busca o dinheiro, porque ele tira as pedras sacerdotais do seu peitoral, das 12 pedras ele tira 3. Ele deixa de ser humilde, ele deixa de ser simples e manso, e ele coloca ouro.
a sua própria glória. Começa a viver uma ostentação. E só por isso, eles vão lutar contra a cidade de Ai, uma cidade tão pequenininha, uma cidade tão pequena, tão débil, que os espias, quando voltaram, aconselharam a Josué: Josué, não manda todo o exército, manda apenas uma parte do exército para não cansar o povo, porque a cidade de Ai é tão pequena, vai ser muito fácil. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com aquilo que é fácil. Cuidado com aquilo que você já sabe fazer. Cuidado. Cuidado, porque nós temos que estar vigiando ou orando. E uma parte tem que estar vigiando, outra parte orando. Nós não podemos ter esse sentimento, não, deixa o povo descansar, deixa para lá, manda só uma parte ora, só uma parte jejua. Deixa, não, a guerra é pequena, é muito fácil, a gente vai vencer. Cuidado com esse sentimento, essa sensação. Cuidado com as pequenas coisas, com as raposinhas, com os detalhes de uma aliança, de uma circuncisão. E eles vão contra a cidade de Ai com a certeza da vitória. O histórico é de vitória, mas eles perdem e eles fogem da batalha, eles são humilhados, e aquilo que era diante de todos os povos, uma grande vitória, agora todos os povos estão sabendo que Josué, com o seu exército e o seu Deus vivo, foram humilhados por uma pequena e insignificante cidade chamada Ai. Josué não consegue entender o que está acontecendo. Deixa eu te explicar, você não conseguiu entender ainda o que está acontecendo com seus filhos, né? Você não está entendendo ainda. Por quê? Por quê? Por que que não muda? Por que que não vence? Por que que esse espírito de enfermidade? Por que esse espírito de miséria? Por que essa fraqueza? Essa indignação? Essa carne? Por quê? Por quê? É só por causa de uma capa. É só por causa de um pouco de prata e ouro. É só por causa da primícia. É só por causa disso. É só por causa disso. Josué vai buscar a Deus e aí Deus revela: mas como vocês querem que eu esteja com vocês? Se há anatema. Se aquilo que é meu está com vocês. E se aquilo que é meu vocês pegarem, não entregarem, vai ser maldição. Não é os 90% e nem os 100% do fruto do seu trabalho que te abençoa. É obedecer a Deus. Não é os 100% de quem fica com tudo e nem os 90% para aqueles que entregam. É a primícia e aos 10% que nós entregamos. É obedecer a Deus que nos abençoa. É obedecer a Deus. Tudo bem, pai, você entrega, mas se o seu filho não entrega, há um anatema na sua casa. Há um anatema. Tudo bem, mulher, você entrega, seu marido não. Que você possa santificar o seu esposo. Que você possa santificar a sua casa em submissão e obediência ao Senhor. Que você possa entender os segredos. E Deus, como nós lemos, deixa bem claro: enquanto não houver conserto, eu não estarei com vocês. Vocês podem achar que eu estou. Vocês podem ficar com a promessa. Eu até envio um anjo para vocês. Mas a minha presença não. Enquanto não há quebrantamento, enquanto não há joelho no chão, cara no pó, enquanto não há arrependimento, quebrantamento, o Senhor, Ele não retira as promessas, Ele até envia mais anjos, mas Ele diz: a minha presença não estará com vocês. Deus pode até dar dons, unção, ministério, milagres, anjos, mas Ele diz: a minha presença não. Porque Deus, Ele não está em um lugar de aliança quebrada. Ele não está aonde o sacerdote não corrige os filhos, e os filhos são filhos de Beliais dentro da casa do Senhor. E enquanto há tempo, se arrependa, porque a hora que o Senhor levantar uma guerra, o sacerdote cai e quebra o pescoço. E significa não há mais ligação com a cabeça. Você vai se tornar um tetraplégico, não há movimento do pescoço para baixo. Não há mais ligação, conexão com a cabeça. Então, ele para de fazer o que é certo e começa a ensinar e corrigir os seus filhos do que é certo. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O Senhor revela, nós sabemos que Israel passa em revista. E uma tribo é separada, uma casa é separada e uma família é separada. E todos eles foram julgados por Deus, foram mortos e queimados. Porque este é o fim de toda maldição. Depois que o anatema é tirado, aquilo que estava nas mãos de Acã se entrega a Deus, Deus volta a fazer uma aliança e agora diz: vá, porque eu sou contigo. E pode ser a cidade de Ai ou qualquer cidade, o Senhor vai dar vitória. Nesse processo de quebrantamento, de Josué buscando a Deus, tentando entender, acontecem algumas coisas importantes. A primeira coisa, levantaram um altar de pedras inteiras, porque eles vencem a cidade de Ai, e aí eles vão estabelecer um novo tempo. E o que acontece nesse processo de Jericó, cidade de Ai, e o que vai acontecer adiante, é extremamente importante.
Lembra o que teve que acontecer antes de atravessar o Rio Jordão? Antes de sair do Egito e entrar em Jericó? Agora a mesma coisa. E eles vão ter que fazer, depois da cidade de Ai, primeira coisa, levantar um altar de pedras inteiras. É muito importante um altar de pedras inteiras. Por quê? O que isso significa? Que nenhuma pedra deveria ser trabalhada, nenhuma pedra poderia ser lascada, lixada, nenhuma pedra poderia ser quebrada. Tem que ser um altar que não tenha a intervenção do homem e de nenhuma ferramenta humana. É apenas a junção de pedras. Significa que o homem e o agir do homem e os dons do homem e as ferramentas que o homem tem não servem para este altar de restauração. É só Deus. É só Deus. Pedras inteiras. Precisamos levantar um altar de pedras inteiras. Para de confiar nos seus dons, na sua habilidade, porque eu sou bonito, porque eu sou isso, porque eu tenho identidade, porque eu tenho dons, porque eu tenho ministérios, porque eu sei fazer, porque eu vou dar um jeitinho, eu vou quebrar, eu vou lixar, eu vou adaptar. Não adianta. Tem que ser de pedras inteiras. Não pode ter à mão a intervenção humana. Segunda coisa, fizeram uma cópia da lei de Moisés. Pegaram a lei de Moisés e agora vão fazer uma cópia da lei. Copiaram a lei. Transcreveram novamente a lei. Eu sei que você lê a palavra de Deus, mas você já copiou a palavra de Deus? Receber a palavra de Deus, ler, meditar e ensinar é um processo, mas aqui eles entram em outro processo, o processo de escrever a palavra de Deus. Eles pegam os escritos de Moisés, toda a palavra que Deus deu a Moisés por intermédio de um anjo, e eles escrevem novamente a palavra. Eles leram a lei de Moisés para o povo, abençoaram o povo. Ué, Deus já não tinha falado que era com eles? Mas se não tiver a bênção do sacerdote, quando Deus te dá uma promessa, e Ele fala com você, pode ter certeza que o próximo passo, a próxima etapa, é fazer você se encontrar com um sacerdote. É o sacerdote te abençoar. Eles abençoaram o povo. E lembra que Moisés, com o povo, ficou diante de dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, o Monte da bênção e o Monte da maldição, e ele lê a palavra falando sobre as promessas e as bênçãos de um monte para o povo. E no outro monte, ele lê a palavra e ele fala das maldições sobre o povo. Se você obedecer, essas bênçãos estarão sobre você. Se você não obedecer, essas maldições estarão sobre você. E ali eles escreveram a lei novamente, reescreveram a lei, leram a lei para o povo, abençoaram o povo, e nesses dois montes fizeram novamente esse cerimonial, no monte da bênção e da maldição, e trazendo em memória. A bênção é resultado de obediência. A bênção ou a maldição escolhe hoje. Eis que eu coloco um caminho diante de vós. O caminho da vida e da morte. O caminho da bênção e da maldição. O caminho da obediência e o caminho da desobediência. Escolhe o que você quer. Não vai acontecer por acontecer. É um monte, é uma autoridade, é um caminho. E em seguida, nós vemos nos capítulos seguintes que algo muito importante vai acontecer nessa nova fase. Os moradores de Gibeon, os gibeonitas, mentem para Josué. Como Josué fez novamente uma aliança com Deus, o pacto foi restaurado, o altar e todo o processo, um povo que habitava ali na região, na terra prometida, eles se disfarçam de mendigos, de pobres. E eles vêm com roupas velhas, chinelos, sandálias gastas, pão duro, bolorento. E eles chegam até Josué e dizem: vamos fazer um acordo, vamos fazer um pacto, uma aliança. Josué diz: eu não posso fazer um pacto, uma aliança com nenhum povo dessa região. E eles dizem: não, nós fomos de longe, olha só a nossa roupa. Quando nós saímos, a roupa era nova. Quando nós saímos, as sandálias eram novas, os pães tinham saído quentinho e fofinho dos fornos. Mas nós caminhamos muito, nós viemos de longe, nós não somos aqui da terra prometida. Faz um pacto com a gente, faz uma aliança. Não nos mate, nós vamos te servir. E diz que Josué não consultou a Deus. Tem muita gente fazendo acordo, tem muita gente fazendo pacto, aliança, namoro, casamento, negócios, tomando decisões sem consultar a Deus. Deus não era com ele? Ele não tinha sido abençoado? Mas foi enganado. Deus pode estar com você. Você pode ter a bênção de Deus por intermédio de um sacerdote. Mas se você não aprender a consultar a Deus para tudo, pode ter certeza que o pai da mentira vai usar um filho da mentira para te envolver e atrapalhar a sua vida. Quantas pessoas estão enroladas em uma mentira de amor? Quantas pessoas estão enroladas em uma meia história? Irmão, eu estou acostumado, eu sou pastor, o que eu mais ouço são meias histórias, meias verdades.
As pessoas saem como Abraão da casa do pai, com meias histórias, com acordos que fizeram Abraão e Sara. Nós não somos casados. Uma historinha mentirosa que vem desde a casa do seu pai, dizendo em todo lugar que nós chegarmos, vamos contar essa mentirinha. Pessoas que têm medo de falar a verdade. Pessoas que têm medo de abrir o seu coração para o sacerdote. Pessoas que têm medo de se quebrantar, de se arrepender, de mudar de vida e preferem contar uma historinha. Ah, porque é o meu pai. Ah, porque é o meu marido. Ah, porque é a minha esposa. Pastor, você não sabe, o meu chefe, o meu patrão. Irmão, essas historinhas. Tome cuidado com as historinhas que você ouve. Porque Josué não consultou a Deus. Teve algumas ocasiões, não são muitas não, porque eu não gosto de me envolver em problema, confusão. Às vezes as pessoas vêm contar uma historinha para mim, as pessoas começam a contar, e por umas 2, 3 vezes, a pessoa começou a contar, toda sorridente, toda carinhosa, amorosa, tudo não sei o que, eu começo a repreender ela. Em nome de Jesus, pode parar com isso, não sei o que lá. A cara fala, mas Marcos, do nada você começou a repreender essa pessoa, do nada você colocou ela para correr. Foi, Carla, eu estava consultando a Deus. E entre a historinha dela, eu conheço a verdade. Quantas pessoas vieram todas, não sei o quê, eu falo, vai para casa do seu pai pedir perdão, seu filho pródigo, ingrato. Ela até se assustava assim. Mas é que o pai dele, isso, aquilo. Eu não quero saber a historinha dele. Eu consultei a Deus, enquanto ele não se acertar, não se consertar, eu não quero nem ver a cara desse mal lavado, desse mentiroso. Tem muitas historinhas. Quantas pessoas querem te envolver em historinhas? Quantas pessoas com meias histórias? Até que assim, gente, muitas pessoas mandam mensagem, perguntam não sei o que lá, e eu falo, procura o seu pastor. Porque a pessoa só está procurando um trouxa, que não consulta a Deus, para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. E o pastor dele, que conhece toda a história, aí ele tem que procurar um outro pastor. E já cansei de falar pra gente que vai se separar, que vai não sei o que, que vai não sei o que lá. Para trás de mim, Satanás. Não me envolva nas suas mentirinhas, não. Faz. O que você tiver que fazer, faz logo. Agora, não pense que nós tomamos uma decisão aqui sem antes consultar a Deus. Tudo que eu for fazer, que eu faço, eu consulto a Deus. Nós temos que aprender com os erros. E Josué, ele não consultou a Deus e ele faz uma aliança com o espírito da miséria. Quantas pessoas, eu avisei bastante antes de ensinar sobre os 7 tipos de oferta. E eu falei, não pense em cumprir ofertas sem antes ser primiciante e dizimista a Deus. Não pense em entregar o dízimo para a sua casa e nem para o necessitado, antes de ser primiciante e dizimista a Deus, porque você vai ter uma visita do espírito da miséria e da morte. Avisei ou não avisei? Cada um. Deus não vai poder cobrar que eu não ensinei, e que não ensinei direito. Porque nada atrai mais demônios do que você fazer um acordo com alguém que finge ser miserável, finge ser pobre, desgraçado. Não tem nada pior. Nada atrai mais doenças, pragas, desgraça, do que você não ter uma aliança com Deus e você querer fazer aliança com um povo chamado gibeonita. Um povo mentiroso, enganador, que finge que vai te servir, mas só está atraindo espírito de morte. Abre em Josué 10, versículo 5. Vamos terminar lendo esse texto. Josué 10, 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Quantos reis? E o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Lembra que Josué fez uma aliança sem consultar a Deus com os gibeonitas? Ele fez uma aliança. Aliança é aliança, irmão. Palavra é palavra. Palavra é palavra. Sim, sim, não, não. Palavra de líder não se volta atrás. Não se quebra, não se muda, não se adapta. Esther bem sabia disso. E ela sabia que o decreto que o rei deu, o decreto de morte sobre o povo dela, o povo hebreu, judeu, não voltaria atrás. Mas ela teve sabedoria para entrar, para falar com o rei, para preparar o ambiente, fazendo um banquete, uma ceia, fazendo o banquete e a ceia do vinho, e na hora certa desmascarando o plano do inimigo, e dando a oportunidade do rei dar mais um decreto. Esse povo pode se defender e pode atacar os seus inimigos. 5 reis se juntam para atacar os gibeonitas. Por quê? Porque Josué fez uma aliança com ele. Quantas pessoas fizeram aliança com os gibeonitas? Ajudaram os mentirosos, os falsos. Só que na hora que o inimigo se levanta contra eles, foge. Não vem ajudar. Josué empenhou a palavra, ainda que sem consultar a Deus, errada. Não deveria ter feito, mas ele empenhou a palavra, ele fez um pacto, um juramento, e tinha uma aliança com os gibeonitas, um povo mentiroso, miserável, enganador. Mas ele diz, eu fiz uma aliança com eles.
Eu vou proteger eles, mas eu não vou ser como eles. Se você anda com alguém errado, você fez uma aliança com ele, só não seja como ele. Se ele é mentiroso, manipulador, tóxico, não seja você também mentiroso, manipulador e tóxico. Mas Josué, ele sai para a batalha e ele vai vencendo os territórios, ele está de um lado do território, os 5 reis se juntam contra os gibeonitas. Josué podia dizer, esses daí são os miseráveis, esses daí são os mentirosos, deixa os reis matá-los. Ele não podia, porque ele tinha uma aliança. Ele, depois de uma batalha longa e dura, e ter vencido como Deus prometeu, ele pega o seu exército. A noite inteira marcha até os gibeonitas, para defender os gibeonitas. Quantas pessoas ajudam os pobres, depois abandonam os pobres? Quantas pessoas caem nas mentiras de Satanás, fazem alianças, mas depois esquecem das pessoas? Abandonam as pessoas. Você pode perguntar para a Carla, e a Carla é testemunha. Todas as pessoas que entram aqui, eu pergunto, Carla, essa pessoa era responsabilidade sua, você está orando por ela, como essa pessoa está? Essa pessoa, nós não abandonamos ninguém, nós oramos por todos. Mandamos mensagem, perguntamos, nós não abandonamos. Nós não fazemos aliança sem consultar a Deus. Nós não somos meninos, nós temos uma aliança com Deus. Nós sabemos lutar por aqueles que são nossos. Nós sabemos orar e entrar em guerra por aqueles que são nossos. Nós saímos de uma batalha e vamos para outra para salvar aqueles que têm aliança com a gente, com aqueles que nós temos aliança. Nós não fingimos que simplesmente saiu da igreja. Nós estamos em guerra espiritual. E muitas vezes cansados de uma batalha. E atravessamos a noite. E vamos. Se olhar a cara dos meus filhos, todos os meus filhos estão com sono, cansado. Meu filho está lá no fundo lá, ó. Porque são dias que nós passamos noites marchando. Noites cansados. Por pessoas que vieram e muitas vezes enganaram líderes e fizeram aliança. Mas nós não abandonamos. Nós não fingimos que não estão. Nós não deixamos para trás. Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, diz ele, não retireis as tuas mãos de teus servos, não retire as tuas mãos de teus servos. Nós temos uma aliança. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos, e o Senhor disse a Josué, não os temas. Você está cansado, Josué? Mas não os temas, porque os tenho dado nas tuas mãos. 5 reis vão cair nas tuas mãos hoje, Josué. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Ninguém acreditava que Josué com seu exército chegaria para defender os gibeonitas. E foi uma surpresa. E eles chegaram de surpresa, porque eles não dormiram a noite. Eles marcharam a noite toda. Você tem marchado por alguém? Por um amigo? Por uma família? Você tem marchado? Você tem chegado de surpresa em alguém? Tem mandado uma mensagem de surpresa? Não temas, porque o Senhor disse que entregará os inimigos em nossas mãos. Você vai ter vitória. 10. E o Senhor vos conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E feriu-os até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? É a Bíblia falando de outro livro, um livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, ouvindo assim a voz de Deus, um homem. Ouvindo assim a voz de um homem. Deus ouviu a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Eu ficava me perguntando, Deus, de onde Josué teve essa ideia? Onde Josué aprendeu a levantar uma mão para o sol e a outra mão para a lua? Aonde? E aí Deus me fez lembrar de um texto extremamente importante. Quando Moisés manda Josué para a guerra, com os homens de guerra no deserto. E Moisés sobe o monte com 2 servos. E Moisés de pé com as mãos levantadas. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, Josué e o exército prevalecia. Quando ele cansava, as mãos caíam, Josué e o exército começava a ser abatido. E ele levantava de novo, e você conhece a história, até que colocaram uma pedra de apoio, e um segurou de um lado, outro segurou de outro. E diz a palavra, Deus falou para Moisés, escreve para que Josué possa ler e saber.
Acredito que na hora que eles escreveram a lei de novo, essa palavra entrou no coração de Josué. E Josué tem um segredo. Eu posso estar em uma batalha, eu posso estar perdendo, mas a hora que eu levantar as mãos e dar uma ordem, as coisas vão acontecer. E nós vimos aqui, você conhece a ciência e a prova, de que por causa disso, o sol parou um dia, e ele teve um dia a mais de batalha para poder vencer os 5 reis. Porque se o sol e a lua não tivessem parado, se a terra não tivesse parado, eles, quando caísse a noite, iam perder a batalha. Porque era 5 contra 1. Mas agora, ele orou, e Deus ouviu a sua oração. Deus deu um dia a mais para Josué. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Porque os dias são de guerras. Principados e potestades se uniram contra o povo de Deus. Principados e potestades se uniram contra a família. E nós precisamos nos unirmos. E nós precisamos levantar as mãos e orar. Nós precisamos de mais um dia esse ano. Nós precisamos de mais um dia esse ano. E eu tenho certeza que se você precisar de mais um mês para fechar esse ciclo e começar um novo ciclo, se você precisar de mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, se você precisa de mais 10, preste muita atenção no que eu estou falando. Se você precisa de mais 10 anos de vida, Deus vai te dar. Basta você levantar as mãos e pedir para Ele. Basta você pedir, Senhor, me dá mais um dia para eu vencer este inimigo, para eu cumprir a minha palavra e a minha aliança. Senhor, me dá mais um dia esse ano para eu chegar de surpresa na casa dos meus familiares. Me dá mais um dia esse ano para eu visitar um perdido. Me dá mais um dia esse ano para eu resgatar um perdido. Me dá mais uma chance para eu enviar uma mensagem para alguém. Me dá mais um dia para eu fazer a tua obra esse ano. Me dá mais um mês, me dá 10 dias. Me dá 10 anos de vida para eu fazer a tua obra. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, quantas vezes quebramos a aliança? E quantas vezes, Senhor, nem percebemos que o Senhor já não é mais conosco. Mas, Senhor, hoje, nessa manhã, dia 28/12, nós estamos aqui, meu Pai, e nós levantamos um altar de pedra inteira. Nós estamos aqui, meu Pai, escrevendo a Tua palavra no nosso coração. Nós estamos aqui, meu Pai, louvando, orando e Te adorando. Nós estamos aqui, meu Pai, com o joelho no chão, cara no pó, se arrependendo e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, Te agradecemos pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Senhor, Te pedimos perdão. E nós vamos avançar. E nós não vamos avançar depois do carnaval, Senhor. Depois do ataque do inimigo. Depois da festa da carne. Depois de entregarem a chave da cidade para demônios. Nós vamos avançar a partir de hoje, de agora. Senhor, me dá mais uma hora. Me dá mais um dia para fazer a Tua obra. Senhor, aquilo que eu não consegui fazer, aquilo que eu me opus a fazer, aquilo que eu desobedeci, Senhor, me dá mais uma hora, me dá mais um dia, para, Senhor, tudo, para que eu possa fazer, cumprir, para que eu possa, meu Pai, enviar uma mensagem, para que eu possa visitar, para que eu possa fazer surpresa, para que eu possa abençoar alguém, para que eu possa agradecer, para que eu possa orar pelos líderes, para que eu possa dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Ah, se não for ao Senhor, já teríamos sido consumidos pela cidade de Ai. Ah, se não for ao Senhor, nos dê mais uma hora, mais um dia. Nos dê, Senhor, mais um mês. Senhor, não estamos aqui para fazer mais um culto, estamos aqui para estabelecer o Teu reino. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Vem, Senhor. Senhor, que possamos ouvir da Tua boca: estarei contigo todos os dias. Nenhum deles te resistirá. Por onde você for, você conquistará. Eu entrego o inimigo na Tua mão. Eu entrego todos eles na Tua mão. Todos eles que se levantaram contra a Tua casa e contra aqueles que têm aliança contigo. Ainda que não sejam bons, ainda que não sejam perfeitos, ainda que sejam mentirosos, ainda que cometam o mesmo pecado que Abraão cometeu no início. Senhor, nos usa para guerrearmos por eles. Nos usa, Senhor, para abençoá-los. Nos usa, Senhor, para surpreendê-los, meu Pai. Nos usa, Senhor, para abençoá-los ainda hoje, ainda esse ano, Senhor. Senhor, eu Te peço, nos abençoa, Senhor. Senhor, em Teu nome, eu abençoo o Teu povo.